Em uma noite fria de outono, quando as folhas caem e o vento sopra de forma inquietante, um grupo de amigos decidiu se aventurar por uma floresta isolada, conhecida pelos moradores locais como a Floresta da Noite. Ninguém que tivesse se perdido ali algum dia havia voltado, mas para eles, parecia apenas mais uma das muitas histórias que a população adorava contar. João, Lucas, Carla e Júlia eram amigos inseparáveis, apaixonados por aventuras ao ar livre. Eles sempre procuravam explorar novos lugares, e aquela floresta parecia ser o cenário perfeito para uma noite de acampamento. A entrada era escondida, e a vegetação densa logo os envolveu, mas nada disso parecia incomodar o grupo, que ainda conversava e ria sem parar. Mas logo perceberam que algo estava errado. A sensação de desconforto começou a crescer, como se a floresta não os quisesse ali. O som da natureza, que antes parecia acolhedor, desapareceu, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Carla foi a primeira a notar. Ela parou de repente, sentindo que algo a observava. Mas quando olhou para trás, não viu nada. João, tentando aliviar a tensão, sugeriu que acendessem uma fogueira para se aquecer. Mas, assim que o fogo começou a crepitar, algo perturbador aconteceu. Uma sombra enorme se moveu entre as árvores. Era difícil identificar o que era, mas tinha uma presença macabra. O som dos galhos quebrando ficou mais intenso, mais próximo. Todos pararam. A tensão era palpável. Lucas foi o primeiro a perceber que algo estava se aproximando. Ele tentou gritar, mas a sua voz foi engolida pelo som abafado da floresta. A sombra, uma forma indistinta, começou a se materializar entre as árvores. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seus passos, pesados, faziam o chão tremer. Foi quando a criatura surgiu de vez, desfigurada pela escuridão, que o pânico tomou conta do grupo. Seus olhos, grandes e profundos, pareciam emitir um brilho que atravessava a escuridão. A pele da criatura, coberta por musgo e uma substância viscosa, exalava um cheiro nauseante, como se fosse feita de algo que já havia apodrecido. Carla, apavorada, gritou para os amigos correrem, mas antes que pudesse se mover, sentiu algo agarrando sua perna. Uma mão grotesca, formada por raízes e musgo, a puxava para o chão. Ela olhou para trás, e viu que a criatura estava observando com um olhar penetrante. Carla conseguiu soltar-se, mas algo ainda puxava, como se a floresta estivesse tentando devorá-la. O grupo correu em desespero, mas a criatura os perseguia. Cada passo mais pesado, cada grunhido mais forte. Eles finalmente chegaram à margem da floresta, mas Lucas não estava mais com eles. Desesperados, os amigos procuraram por ele, mas não conseguiram encontrá-lo. E, quando conseguiram finalmente sair da floresta, a criatura desapareceu sem deixar vestígios. Quando Lucas foi encontrado no dia seguinte, ele estava em estado de choque. Seus olhos estavam vazios, e seu corpo tremia sem parar. Ele não conseguia falar, apenas apontava para a floresta, como se algo ainda estivesse lá, observando. Nunca mais se soube o que aconteceu naquela noite, mas alguns moradores acreditam que a criatura ainda habita as sombras da floresta, esperando por uma nova vítima. Em muitas cidades, prédios antigos carregam uma aura misteriosa. Com o tempo, as paredes se desgastam, o concreto se rompe, e as luzes piscam com uma frequência estranha. Mas o que acontece quando o próprio prédio guarda algo além do que o olho pode ver? Esta é a história de um homem que, após se mudar para um escritório em um desses prédios, fez uma descoberta que nunca mais conseguiu explicar. Ricardo, um jovem advogado, estava animado com sua nova oportunidade de trabalho. O prédio onde ficava seu novo escritório era antigo, datado dos anos 50, e tinha uma arquitetura clássica. Porém, algo sempre o incomodou. Ele se sentia observado, mas sempre acreditava ser sua imaginação. Até o dia em que tomou o elevador pela primeira vez. Era tarde da noite, e Ricardo estava sozinho no escritório. Ele pegou o elevador vazio e apertou o botão para o andar térreo. No começo, tudo parecia normal.
O som do elevador subindo era monótono e constante, mas, de repente, ao atingir o terceiro andar, as portas abriram para um corredor que ele nunca tinha visto antes. Esse andar não aparecia no mapa do prédio. Ele olhou para os lados, mas não havia ninguém ali. O corredor estava escuro, com lâmpadas queimadas e paredes cobertas de poeira. A sensação de desconforto aumentava a cada passo. Ricardo começou a se sentir estranho, como se estivesse sendo seguido. O som dos seus próprios passos parecia ecoar mais alto do que deveria. Então, ele ouviu algo. Um sussurro. Primeiro, estava distante, mas logo se aproximou. Ricardo olhou para trás, e o que viu o fez congelar de medo. No espelho do elevador, refletido apenas parcialmente, ele viu uma figura. Era um homem pálido, com um sorriso macabro no rosto. Ele não conseguia entender como, mas aquela figura parecia não estar ali, mas ao mesmo tempo, estava. Ricardo tentou sair correndo, mas o elevador parecia não mais funcionar como antes. As portas não se fechavam, e o número dos andares não parava de subir. Ele ficou preso naquele corredor, preso em um ciclo sem fim. Cada vez que ele olhava para os espelhos, a figura estava mais perto, seus olhos escuros e penetrantes, como se estivesse absorvendo sua alma. Finalmente, quando as portas se abriram novamente, Ricardo se viu no último andar do prédio. Um andar que ele nunca soubera existir. O edifício parecia estar coberto por uma espessa camada de poeira, como se o tempo tivesse parado ali. As paredes estavam manchadas, e o ar estava gelado, como se o prédio estivesse congelado no tempo. Quando ele olhou para a figura novamente, ela estava bem atrás dele, com os olhos completamente negros. O silêncio tomou conta do ambiente, e, de repente, o elevador se fechou, deixando Ricardo sozinho, sem saber se ele estava em um pesadelo ou se aquilo tudo era real. Na manhã seguinte, quando os colegas de Ricardo o encontraram, ele estava em estado de choque. Ele não conseguia falar, apenas apontava para o elevador, como se dissesse que algo ainda o vigiava. Desde aquele dia, o prédio ficou deserto, e muitos dizem que, se você se atrever a entrar, pode ouvir o som do elevador subindo e descendo eternamente. Essas duas histórias são apenas um lembrete de que há muito mais além do que podemos ver. A criatura que se esconde na escuridão das florestas e o fantasma que vaga por um elevador solitário. Ambos aguardam por aqueles que ousam ir além dos limites. E você, já se perguntou o que espreita nas sombras? O que acontece quando você cruza o limite entre o que é real e o que não pode ser explicado? Fique atento, porque o medo está sempre mais perto do que você imagina. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essas. E lembre-se, o que acontece à noite nunca se apaga completamente.